A Caridade, pelo Espírito de São Vicente de Paulo. Revista Espírita de 1858, mês de agosto. A Caridade, pelo Espírito São Vicente de Paulo. Sociedade de Estudos Espíritas, sessão de 8 de junho de 1858. Sede bons e caridosos. Essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos-eis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Eu vos citaria aos milhares aqueles cuja moral não tinha por objetivo senão melhorar o vosso globo. Não vos disse o Cristo tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário, a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Eu mesmo me sinto envergonhado de ousar-vos prometer um trabalho sobre a caridade, quando penso que se encontram nesse livro todos os ensinamentos que vos devem levar às regiões celestes. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazeis da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar. Apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Mas, se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. Há entre vós homens que têm a cumprir missões de amor e de caridade. Escutai-os, exaltai a sua voz, fazei-se resplandeçam seus méritos e sereis vós próprios exaltados pelo desinteresse e pela fé viva de que vos penetrarão. As advertências detalhadas que vos deveriam ser dadas sobre necessidade de ampliar o círculo da caridade e nele incluir todos os infelizes cujas misérias são ignoradas. Todas as dores que, em nome dessa doutrina, caridade, se devem buscar em seus redutos para os consolar, seriam muito extensas. Vejo com satisfação que homens eminentes e poderosos auxiliam esse progresso, que deve unir todas as classes humanas. Os felizes e os infelizes. Os infelizes, coisa estranha, dão-se todos as mãos e se ajudam mutuamente em sua miséria.
Porque são os infelizes mais morosos em ouvir a voz do infeliz? Por que necessitamos da mão dos poderosos da terra para impulsionar as missões de caridade? Por que não respondemos com mais ardor a esses apelos? Por que deixamos a miséria, assim como o prazer, macular o quadro da humanidade? A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. É a sua consequência decisiva. Quando deixardes que vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos estender a mão, quando lhe derdes algo, sem questionar se sua miséria não é fingida ou se seu mal provém de um vício de que deu causa, quando abandonardes toda a justiça nas mãos divinas, quando deixardes o castigo das falsas misérias ao Criador, quando, por fim, praticardes a caridade unicamente pela felicidade que ela proporciona e sem inquirir de sua utilidade, então sereis os filhos amados de Deus e Ele vos atrairá a si. A caridade, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação, é a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração disso, ciente bastante, perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, que a iniciei como uma das quais mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem lhes seja dado por missão continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita é a minha, por ver quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade, no exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo. Agradecemos a São Vicente de Paulo a bela e boa comunicação que se dignou de nos dar. Gostaria que fosse proveitosa a todos. Permitireis que formulássemos algumas perguntas complementares a respeito do que acabaste de dizer? Resposta. Eu o desejo muito. Meu objetivo é vos esclarecer. Perguntai o que quiserdes. 1. Pode-se entender a caridade de duas maneiras: a esmola propriamente dita e o amor aos semelhantes. Quando dissestes que era necessário que o coração se abrisse à súplica do infeliz que nos estendesse a mão, sem questionarmos se não seria fingida a sua miséria, não quiseste falar da caridade do ponto de vista da esmola? Resposta. Sim, somente nesse parágrafo. 2. Disseste que era preciso deixar à justiça de Deus a apreciação da falsa miséria. Parece-nos, entretanto,
que dar sem discernimento às pessoas que não têm necessidade ou que poderiam ganhar a vida num trabalho honesto seria estimular o vício e a preguiça. Se os preguiçosos encontrassem aberta com muita facilidade a bolsa dos outros, multiplicar-se-iam ao infinito em prejuízo dos verdadeiros infelizes. Resposta: podeis discernir os que podem trabalhar, e então a caridade vos obriga a fazer tudo para lhes proporcionar trabalho. Entretanto, também existem falsos pobres, capazes de simular com habilidade misérias que não possuem. É para os tais que se deve deixar a Deus toda a justiça. 3. Aquele que não pode dar senão 1 centavo e que deve escolher entre 2 infelizes que lhe pedem, não tem razão de inquirir quem, de fato, tem mais necessidade ou deve dar sem exame ao primeiro que aparecer? Resposta: deve dar ao que pareça sofrer mais. 4. Não se deve considerar também como fazendo parte da caridade o modo por que é feita? Resposta: é sobretudo na maneira de fazer a caridade que está o seu maior mérito. A bondade é sempre o indício de uma bela alma. 5. Que tipo de mérito concedeis àqueles que chamamos de benfeitores de ocasião? Resposta: só fazem o bem pela metade. Seus benefícios não lhes aproveitam. 6. Disse Jesus: que vossa mão direita não saiba o que faz vossa mão esquerda. Tem algum mérito aqueles que dão por ostentação? Resposta: apenas o mérito do orgulho, pelo que serão punidos. 7. Em sua acepção mais abrangente, a caridade cristã não compreende igualmente a doçura, a benevolência, a indulgência para com as fraquezas dos outros? Resposta: imitai Jesus. Ele vos disse tudo isso. Escutai-o mais que nunca. 8. A caridade é bem compreendida quando praticada exclusivamente entre pessoas que professam a mesma opinião ou pertencem ao mesmo partido? Resposta: não. É sobretudo o espírito de seita e de partido que se deve abolir, porquanto todos os homens são irmãos, e sobre essa questão que concentramos os nossos esforços. 9. Suponhamos que alguém vê 2 homens em perigo, mas não pode salvar senão um. Qual dos 2 deverá salvar, considerando-se que um deles é seu amigo e o outro é seu inimigo? Resposta: deve salvar o amigo, pois esse amigo poderia acusá-lo de não gostar dele. Quanto ao outro, Deus se encarregará. A seguir, vou apresentar uma síntese do texto que acabei de ler. Comentário. O texto enfatiza a importância da prática da caridade como uma virtude fundamental, guiando a alma para a felicidade eterna. São Vicente de Paulo destaca que a caridade não se resume apenas à esmola material, mas inclui o amor ao próximo, a dedicação e o devotamento em benefício dos outros. A ênfase recai na abertura do coração às súplicas dos necessitados, sem questionar a autenticidade de sua miséria, deixando a avaliação para a justiça divina. Ressalta ainda a importância de seguir os ensinamentos divinos, especialmente os preceitos de Jesus, que destacam a caridade e o amor ao próximo. A caridade é apresentada como uma âncora da salvação em todos os mundos, sendo a mais pura emanação do Criador. São Vicente de Paulo também aborda a necessidade de praticar a caridade de maneira desinteressada, sem buscar reconhecimento ou ostentação. A ênfase é colocada na qualidade e na sinceridade da ação caridosa, destacando que a verdadeira caridade
é feita com bondade e benevolência, seguindo o exemplo de Jesus. A caridade é uma expressão do amor e da bondade divina, uma virtude que deve ser praticada com desapego, amor ao próximo e universalidade, trazendo benefícios espirituais, tanto para quem a pratica quanto para quem a recebe. A mensagem finaliza com a ideia de que a caridade deve ser praticada sem limitações de seitas ou partidos, promovendo a união entre todos os seres humanos como irmãos. Resumo da biografia de São Vicente de Paulo, Wikipédia. São Vicente de Paulo, nascido em Puy, França, em 24 de abril de 1581. Foi um destacado sacerdote católico, canonizado em 1737 pelo Papa Clemente XII. Filho de camponeses católicos, recebeu educação religiosa em casa. Revelou inteligência e devoção precoces. Estudando em Dax, antes de se tornar professor e posteriormente frequentar a Universidade de Toulouse para estudos teológicos. Ordenado sacerdote aos 19 anos, São Vicente passou por inúmeras provações, incluindo um episódio em que foi feito prisioneiro por piratas turcos em 1605. Após ser vendido como escravo em Tunis, ele foi resgatado por uma mulher turca sensibilizada por sua fé católica. Com a ajuda dela, ele conseguiu retornar à França em 1607. Após seu retorno, São Vicente retomou suas atividades sacerdotais e ajudou um renegado a voltar à fé católica. Posteriormente, durante uma estadia em Roma, ele estudou direito canônico, enquanto o renegado se tornava monge em um mosteiro. Esses eventos destacam a jornada de São Vicente de Paulo como um dos principais protagonistas da Reforma Católica na França do século XVII. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, A Beneficência, item 12. Resumo. Uma mensagem inspiradora que ressoa através das palavras de São Vicente de Paulo, que destaca valores espirituais e morais, incentivando a prática da caridade como meio de alcançar a felicidade e a união entre as pessoas. Alguns pontos destacados na mensagem incluem: 1. A importância da caridade e do amor ao próximo como caminho para a felicidade eterna. 2. A necessidade de se livrar do egoísmo e de se dedicar ao bem dos outros. 3. O apelo para seguir os ensinamentos de Jesus, especialmente os relacionados à caridade e ao amor. 4. O incentivo para ler e meditar nas Escrituras evangélicas. 5. A caridade é apresentada como a virtude fundamental que sustenta todas as outras virtudes terrenas. 6. A mensagem encoraja a união e a propagação da caridade como uma missão nobre. Livro dos Espíritos. Pergunta 866. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe de todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência,
porque de indulgência precisamos nós mesmos e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Contos e Apólogos, Irmão X. Capítulo 13. Louvores recusados. Resumo. O conto Louvores Recusados, do autor Irmão X, enfatiza a caridade e a espiritualidade ao retratar uma cena em que diversas pessoas expressam gratidão a Deus por suas conquistas materiais. No entanto, a narrativa toma um rumo inesperado quando a imagem de Jesus se manifesta e rejeita os louvores dos poderosos, destacando a falta de compaixão e solidariedade para com os menos afortunados. No texto, os personagens expressam sua gratidão a Deus por suas riquezas e sucessos materiais, prometendo construir templos e fazer doações em troca das bênçãos recebidas. No entanto, suas manifestações de devoção são vazias e egoístas, pois ignoram o sofrimento alheio e a verdadeira essência da caridade. Vicente de Paulo, o protagonista, é confrontado com a verdade espiritual quando Jesus rejeita os louvores dos poderosos que exploram e negligenciam os menos afortunados. Esse momento transformador leva Vicente a abandonar sua vida de conforto e luxo, dedicando-se à caridade e ao serviço aos necessitados até o fim de seus dias. Assim, o conto ressalta a importância da caridade e da compaixão como verdadeiras expressões de espiritualidade, contrastando com a superficialidade das demonstrações de devoção baseadas apenas em ganância e egoísmo. Bibliografia. 1. Wikipédia, biografia de Vicente de Paulo. 2. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 12. 3. Livro dos Espíritos, questão 886. 4. Contos e Apólogos, Irmão X, 13, Louvores Recusados.